Alô, bom dia, estamos de volta nesse domingo, 28 de julho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Guerra sem fim no Oriente Médio. Vou falar sobre o ataque a um campo de futebol nas colinas de Golã pelo grupo Hezbollah, que negou o atentado. Vou falar também sobre a guerra de civilizações, segundo o vice-primeiro-ministro da Sérvia. Vou falar sobre uma preparação da Lituânia para a evacuação de pelo menos um terço da população, prevendo uma guerra, um ataque da Rússia. Vou falar sobre a eleição venezuelana, pelo menos um pouquinho. Bem, sobre a eleição venezuelana, finalmente chegou o dia da grande eleição. E muita gente que eu conheço aqui no Brasil está super otimista, dizendo que dessa vez Maduro se vai. Muita gente está dizendo que a derrota de Maduro é inevitável. Bem, eu gostaria de compartilhar esse otimismo. Acho que para a Venezuela seria super importante, seria bom para a Venezuela. Mas, infelizmente, eu não tenho esse otimismo todo e explicarei por quê. Já falo sobre isso. Bem, ontem à noite, acho que era quase madrugada, um apagão em Paris que durou pelo menos 1 hora. Não tenho muito o que comentar a respeito, mas soma-se a isso o terror estético da abertura olímpica, grandes chuvas em Paris, mas também roubalheira, destruição, vandalismo e mais uma pane que afetou o transporte ferroviário em toda a França nesses últimos dias. E aí agora então mais um apagão. Ficam as expectativas. O que acontecerá com a França depois de ter ofendido tanto a moral cristã nos últimos dias? Bem, quero começar por Israel. Ontem, então, um ataque de foguete a uma cidade, a cidade de Maidar Shams, ceifou a vida de 12 crianças. O ataque foi responsabilizado ao Hezbollah, que negou ter atingido um campo de futebol. Disse, sim, aceitou ou confirmou que atacou uma base horas antes ou minutos antes de um foguete ter atingido o campo de futebol, uma base militar nas colinas do Golã. Seja como for, Israel está realmente bastante enlutada nesse momento, porque são 12 crianças vitimadas pela guerra. A questão é que mais cedo Israel havia atacado um campo de refugiados na faixa de Gaza, matando mais de 30 pessoas. Então, estamos falando, claro, de uma guerra sem fim. Bem, analistas dizem que Israel pode invadir o Líbano nas próximas horas. Aliás, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse o seguinte, que o Hezbollah ultrapassou todas as linhas vermelhas e que Israel dará uma resposta desproporcional. E aí, claro, fica a pergunta, o que seria desproporcional? Os analistas dizem que desproporcional, nesse caso, seria uma invasão ao Líbano. Tanques israelenses entrariam no Líbano nas próximas horas. Bem, essa talvez seja a pressão feita sobre o gabinete de Netanyahu. O problema é que uma invasão ao Líbano coloca diretamente o Irã no conflito. O Irã já disse para Israel tomar cuidado com essa ação. Se o Irã entrar no conflito, é provável que a Rússia também entre no conflito. E, claro, mais os Estados Unidos e o Reino Unido. Então teríamos sim um conflito inimaginável, de proporções inimagináveis no Oriente Médio a partir de uma invasão de Israel ao Líbano. Pode ser que Israel se restrinja a ataques pontuais com voos, aliás, esses são caças israelenses, estão prontos para agir. Pode ser que Israel responda pesadamente, mas apenas em regiões localizadas onde se encontram bases do Hezbollah. Uma entrada com tropas no Líbano seria de outra proporção. Mas fica aí, então, ressoam as palavras de Israel Katz.
Israel responderá de forma desproporcional. Bem, há muita insatisfação entre os habitantes da região ali da cidade de Maidar Shams com as forças de defesa de Israel. Quando os militares chegaram no local, foram recebidos com gritos de "vocês nos abandonaram por meses e agora estão aqui". As imagens são realmente muito chocantes. Tem imagens aqui que eu, claro, não posso mostrar, mas definitivamente são desumanas. Crianças, enfim, aos pedaços. Existe uma imagem que está correndo o mundo aí, onde o intestino de uma pessoa está numa cerca, num alambrado do campo de futebol. É realmente muito trágico, há uma tensão profunda em todo Israel nesse momento. Motivo de preocupação. Outros motivos de preocupação, como todo mundo sabe, é a possibilidade de uma invasão a Taiwan, que analistas dizem acontecerá ainda esse ano, e uma guerra entre as duas Coreias. Aí teríamos, então, no total, se houver uma guerra no Oriente Médio, teríamos o Oriente Médio em chamas, o leste europeu em chamas, com a possibilidade de ataques russos a outros países membros da OTAN, a OTAN respondendo pesadamente, e teríamos na Ásia, então, uma guerra entre China e Taiwan, envolvendo os Estados Unidos, claro, e Coreia do Norte contra a Coreia do Sul e também o Japão. Bem, isso seria, evidentemente, o último estágio da Terceira Guerra Mundial que nos atingiria a todos, sem nenhuma dúvida. Bem, enquanto eu fazia o meu vídeo ontem, falando sobre a diferença entre duas civilizações, a civilização russa e a ocidental, naquele mesmo momento, provavelmente um pouco antes, não sei exatamente o tempo em que foi ao ar, mas numa entrevista, o vice-primeiro-ministro da Sérvia, Aleksandar Vulin, dizia praticamente a mesma coisa. Ele fazia uma comparação entre a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris com os Jogos do BRICS, que foram realizados em junho, em Kazan, na Rússia. Então ele falava sobre o aspecto degradante das imagens ocidentais em comparação com a abertura dos Jogos do BRICS, dizendo que nos Jogos do BRICS viram-se coisas normais, como atletas desfilando próximos às suas bandeiras, danças folclóricas, mas nenhuma grande ofensa, nenhuma profanação à religião cristã, entre outras coisas. E aí ele pergunta aos sérvios: qual dessas civilizações vocês querem? Qual delas vocês preferem? E essa pergunta, que parece um tanto quanto ingênua ou simplista, é, na verdade, a mais histórica das perguntas. Basta lembrarmos o conflito de civilizações no início da era cristã. Os cristãos queriam, pelo menos, perfurar um pouco o bloqueio do Império Romano em relação à degradação moral, ou então sugerir ao Império Romano que respeitasse, por exemplo, a família e desse possibilidade aos servos, aos escravos, à propriedade privada, entre outras coisas. Era uma ação política, claro, ainda que no subterrâneo, exercida no subterrâneo da vida no Império Romano, acabou crescendo, tomando forças e influenciou em muito decisões até mesmo de imperadores absolutamente anticristãos. Era uma tentativa, então, de impor uma civilização sobre a outra, numa luta que era considerada por muitos completamente sem sentido, já que ninguém podia com o Império Romano. Bem, a questão parece que retornou. O que temos no Ocidente hoje são as velhas características do Império Romano, como se ele tivesse voltado. E aí, ataques à família, ataques à propriedade, o fim da liberdade dos escravos, por que não dizer, e tudo mais. E o vice-primeiro-ministro da Sérvia, então, faz alusão a essa guerra de civilizações.
Qual civilização vocês querem? Evidentemente que muitos dizem o seguinte: olha, tomar a Rússia como modelo de uma civilização cristã é absolutamente exagerado, já que Putin exerce uma ditadura. Sim, é possível, ninguém aqui imagina que exista neste momento algum representante que seja perfeito ao modelo cristão. Mas, pelo menos, há uma resistência a tudo que representa a grande decadência do Ocidente. Então, é nesse sentido que se faz alusão a essa diferença gritante entre os dois etos, o ocidental e o, vamos dizer, o russo, propriamente, porque é o único país hoje, a única nação que representa, por assim, politicamente, por assim dizer, os valores religiosos que o Ocidente recusou ou virou as costas. Muito bem, vou falar então agora um pouquinho sobre as famosas, esperadas eleições na Venezuela. Eu disse no comecinho do vídeo que não estou tão otimista, e a minha falta de otimismo se baseia numa longa matéria publicada pelo jornalista Eduardo Vasco, que é especialista em política internacional. Ele diz que lá na Venezuela não se pode confiar nos institutos de pesquisa, nada do que foi divulgado. Uns institutos de pesquisas ligados, ou melhor, não identificados com o chavismo, antichavistas, davam Edmundo Urrutia como vitorioso das eleições, disparado, muito à frente de Maduro. E outros institutos de pesquisa, como o Instituto Interlaces, ligado ao chavismo, davam Maduro como vencedor do pleito. Então, diz ele, o primeiro ponto a ser observado é que ninguém sabe ao certo porque não há uma base real nessas pesquisas. Todos os institutos de pesquisa estão ligados à política, portanto não se pode confiar nos números. Porém, ele diz o seguinte: além dos institutos de pesquisa que não servem como base para prever a vitória ou a derrota de Maduro, existe uma realidade muito palpável hoje, que é uma, ainda que pequena, recuperação econômica da Venezuela. Isso porque a Venezuela de Maduro é apoiada por Rússia e China. Ele diz o seguinte: após anos de intensa crise política, econômica e social causada pela morte de Hugo Chávez, a queda dos preços do petróleo e a guerra econômica patrocinada pelos Estados Unidos, a economia da Venezuela começou a se recuperar. E aí a razão dessa recuperação. Ele diz: China e Rússia estão muito envolvidos com o governo venezuelano e este é um importante pilar de sustentação para Maduro, cujo governo vem colhendo bons frutos dessa aliança e de acordo com outros países como Índia, Turquia e Irã. Diferentemente da última crise em 2019, os dois principais vizinhos, Brasil e Colômbia, são agora governados por presidentes aliados a Maduro, o que dificulta a desestabilização do país nas fronteiras e o apoio a grupos radicais da oposição autoexilada. Além disso, uma indicação da recuperação e estabilização da Venezuela é o fato de que o país saiu das manchetes de notícias internacionais nos últimos anos. Os principais veículos de mídias internacionais são claramente antichavistas e aproveitariam qualquer evento minimamente negativo para realizar uma ampla campanha de propaganda contra o governo. Isso, no entanto, não foi possível nos anos mais recentes. Bem, aqui eu preciso fazer um esclarecimento. O jornalista Eduardo Vasco, claro, é anti-americano, por assim dizer, vamos dizer, mais ligado à ala radical da esquerda latino-americana. E é claro que, como bom esquerdista, ele enxerga, claro, uma grande resistência à possibilidade, ao discurso, uma grande resistência ao discurso dos
candidatos contrários a Maduro, que querem a privatização do país. Ele diz que isso não penetra no coração do venezuelano, essa ideia liberal de privatizar tudo, segundo Eduardo Vasco, não tem nenhum apelo popular. E ele diz também que o discurso da direita se desgastou muito nos últimos anos, porque se concentrou apenas em denunciar as atrocidades do governo, a falta de liberdade, prisões arbitrárias e tudo mais, mas não se renovou nesses anos todos. E ele diz também que existe uma forte resistência a Maria Corina Machado, que, segundo ele, é vista pela maioria dos venezuelanos como um fantoche da CIA, uma candidata fabricada pelos Estados Unidos, e teria o controle sobre o Urrutia, o que inviabilizaria, portanto, a popularidade de Urrutia, que é um político recente na Venezuela. Essa ligação com Maria Corina Machado não agradou à esquerda. Bem, seja como for, eu, claro, coloco aqui muitas restrições a esse tipo de matéria, porque, afinal, trata-se do pensamento de um jornalista completamente ligado à esquerda, mas alguns fatos devem ser considerados sim. Por exemplo, a forte ligação do governo de Maduro com Rússia e China possibilita, claro, uma recuperação, tem possibilitado uma recuperação econômica, e isso acaba contando, sim, favoravelmente em tempo de eleição. E outro fator é que, afinal de contas, o governo está há muito tempo, esse governo está há muito tempo no poder, e, é claro, tem muita gente em postos chaves. Daí porque seria muito difícil não imaginar um grande ativismo político por parte dos representantes das instituições, entre outras cositas. Então, seria talvez muito prematuro ou um otimismo muito exagerado dizer que a derrota de Maduro é certa. Vamos aguardar. Hoje ainda saberemos. Gostaria de ser mais otimista nesse momento, mas também não sou muito otimista pelas opções que se dão ao povo venezuelano. Eu, particularmente, penso que hoje a Venezuela está escolhendo qual o tipo de socialismo quer para os próximos anos. Entre o socialismo já conhecido, o comunismo já conhecido de Nicolás Maduro, ou um outro socialismo que venha por aí, que não tem ocupado cargos importantes até o momento. Mas, na minha humilde opinião, não passaria muito disso. Não seria nem de longe um processo como ocorreu na Argentina, por exemplo. Então é isso. Por enquanto é isso. Vamos aguardar aí o resultado das eleições na Venezuela. Repito, gostaria de ter esse otimismo, mas estou cauteloso. E vamos ficar de olho, um olho muito atento em Israel. O que pode acontecer depois desse desumano ataque acreditado ao Hezbollah a civis, a crianças inocentes nas colinas de Golã. Até depois, se Deus quiser.